Antes de começarmos, eu quero deixar um alerta importante. Tudo que eu falar neste vídeo é baseado no meu operacional, que é resultado de anos de estudo, backtesting e prática. Meu operacional é baseado em análise técnica avançada, análise de fluxo e macroeconomia. Eu uso uma combinação de indicadores e ferramentas para identificar oportunidades de trade. Eu sei que meu operacional pode parecer confuso para muitas pessoas. Pode parecer que eu uso muitas médias e que meu gráfico é sujo de tanta informação, mas é o meu método de operar e eu já estou há tempos utilizando esse mesmo operacional. No entanto, é importante lembrar que não existe um operacional 100% assertivo. Ainda que eu tenha um bom histórico de resultados, é possível que eu cometa erros, e você também. Por isso, é importante que você sempre faça sua própria análise antes de tomar qualquer decisão no mercado financeiro. Além disso, quero deixar claro que não estou aqui para recomendar compra ou venda de nenhum ativo. Eu ainda não tenho certificado para fazer isso. Meu objetivo é apenas compartilhar meu conhecimento e experiência com vocês, para que vocês possam aprender e desenvolver suas próprias estratégias de trading. Então, com esse alerta feito, vamos ao vídeo. Começando mais uma revisão aqui, hoje dia 22 de fevereiro, e antes de começar a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos. Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Começando pelo dólar, setup das linhas que a gente teve hoje. O preço abriu entre as duas, tá? Bem no meio mesmo. Eu estava bem comentando mais cedo que se chegasse a tocar na linha inferior seria um ponto de compra interessante, porém não chegou, faltou aqui uns 6 pontos, muita coisa. O preço subiu e foi tocar na linha superior, era quase 11,15. Deu um sustinho, quase que estopava, mas se for ver aqui, o movimento que andou a favor, no máximo 6,5, então não daria nem para fazer parcial, e aí no fim do movimento da tarde acabaria estopando a linha aqui. Então só foi um toque, e esse toque não teria dado parcial e esse toque teria estopado. Já em relação à regra de coloração do Renko, a regra de coloração do Renko, a gente já teve um movimento bem interessante, só teve uma troca de cor hoje, que foi 9h40, eu estava no Discord pelo chat, e até a Marcelo Titi estava comentando que ia mudar de cor, acabou mudando mesmo, e foi o que mais pagou hoje, né? Se for ver até mais ou menos aqui, uns 30 pontos teria pago essa troca de cor. Muito interessante esse movimento que teve aqui. Já em relação ao índice, o índice, a primeira cor a gente não faz nada, então nada de compra, né? Só foi trocar para venda, era quase 11 horas da manhã. E essa troca de cor aqui foi bem interessante também, andou bastante. A compra já andou aqui alguns pontinhos e a venda no fim da tarde também alguns pontos. Então, no geral, hoje o Renko foi bem interessante no índice e principalmente no dólar, que é a única troca de cor do dólar pagou bastante. Já em relação ao dólar gráfico temporal de candles aqui, 5 minutos que a gente teve. Comentando, né, o movimento de ontem. Ontem fechou tentando romper a média de 200, mas o fechamento estava ainda em torno da média de 200. E no movimento mais macro aqui é como se fosse uma grande lateralidade. E nós temos uma LT dos fundos aqui, que foi importante também, a região meio que foi testada aqui embaixo. Nós tínhamos esse caixote aqui embaixo, que é o próximo fundo relevante para testar, mas nem chegou tão perto assim. O gap foi um gap de baixa, um gap já esticado, não tantos pontos assim, mas pro padrão de range, 9 pontos quase de gap é muita coisa. Não tá andando tanto esses últimos dias. O primeiro candle já foi um candle de rejeição. Poderíamos pensar em reversão aqui? Se pensar, tem que ser depois de 9,10. Então, temos que esperar os dois primeiros candles e pensar depois. Gatilho pelo 2, a gente não teve, porque esse candle aqui, ele estava se formando 9,8 e fecharia 9,10, então tem que ser depois. Então, no candle 8, por exemplo, que já está um pouco longe do fundo, nem teria risco retorno para a média de 9 do 5. Então, não faço nada. Porém, o preço acabou travando nesse fundo aqui mesmo e acabou subindo. Então, esse fundo, que é uma LT passando aqui, acabou respeitando essa LT, travou e subiu. E aí foi chegando na média de 9, não deu gatilho de venda. Eu acho muito difícil de dar aqui alguma coisa. Foi subindo, foi testando a 20, 20 não segurou, aí voltou. Era normal que fosse romper todas as médias, porque até a média de 200 estava irrelevante, ela estava flat. E foi direto buscar o ajuste. O ajuste, na hora que foi testado, meio que deu uma rejeição. E aqui já tinha as ações, todas estavam abertas, mas não trouxe grande volatilidade na hora da abertura. Aqui no ajuste deu uma travadinha para tentar romper,
porém não serviu como resistência essa região aqui, não serviu como resistência e acabou rompendo a máxima de ontem. Rompeu a máxima com esse candle aqui que teve volatilidade de stop, né? De quem talvez estava posicionado exatamente nessa máxima aqui de ontem. Teve uma certa rejeição nesse topo, não tem critério para reversão. Chegou a abertura do norte-americano. O norte-americano tentou, né, travar aqui essa região, porque esse fundo aqui, esse topo aqui também, na verdade, ele é uma região de troca de polaridade. Então, se for ver aqui, ó, essa trocazinha, esse fundo aqui, então você viu como resistência também, e a abertura do norte-americano deu esse movimento vendedor aqui. Pegou a média 20 para o bear agressivo, não vou caçar compra, nem teria sido ativado. Quebrou a média 20, média de novo passou para baixo, começou trap zone, começou a ter gap entre candles, sem muito volume, já ficou ruim aqui. O preço começou a cair em forma de bandeira ou cunha de continuidade. Se for ver a retração, primeiro nível de retração travou o movimento aqui junto com a bandeira. Mas médias, não nada a ser feito, estava sem tendência. O pior de tudo é essa média 200 aqui não está com tendência, né? Está flat, ou seja, lá nos 60 minutos não tem tendência. E aí o preço foi testar a máxima do dia, ficou fazendo como se fosse um respiro bem prolongado aqui, como se fosse um breakout ou pullback de lado. E aí rompeu, teve o candle do rompimento da máxima, só que vejam como que estava sem volume. Então, muito difícil de eu ver esse candle aqui como gatilho, porque gap entre candles custando a andar, o movimento que estava tendo um pouco de volume no início do dia já morreu aqui. E aí o preço acabou rompendo a máxima, nessa barra 93, fez um pullback de pós-rompimento, mas novamente acho muito perigoso operar sem volume. Só que no fim do dia de hoje acabou tendo um movimento bem interessante aqui, que se for ver desse fundo aqui do topo da média 9 até o topo, 15 pontos no fim do dia. Esticou a ponto de, se não fosse talvez fim do dia, poderia dar até reversão. E se eu marcar aqui pivô, né, pra gente ver aqui espelhamento, se eu pegar desse movimento para cima, cravou exatamente o primeiro alvo desse pivô com gap. E era esse topo aqui também, ó. Esse topo aqui atrás, importante. Então chegou nessa troca de polaridade de forma bem esticada no fim do dia de hoje. Não sei se foi um movimento correlacionado com lá fora, vou confirmar depois se no movimento final o DXY teve essa alta aqui, mas movimento bem estranho mesmo, porém gatilho, se tivesse dado, poderia ter sido aqui nesse fundo de reversão, porém acabou não dando e quando deu, não tinha risco retorno. Depois não vi nada, realmente, então gráfico branco aqui nós tivemos como se fosse essa cunha ou bandeira, tanto faz. Rompeu a máxima, pullback, se alguém tentou arriscar, tudo bem, mas estava subindo aqui também, deixa eu desenhar, estava aqui também subindo em forma de outro canal, e aí teve esse rompimento aqui esticado no fim do dia. Interrompendo o vídeo aqui rapidinho para te contar uma coisa muito importante, que lá no meu canal do YouTube tem algumas playlists que você pode gostar, vou te dar 3 exemplos. Tenho aqui a playlist de mesa proprietária, mostro minha trajetória na Flow de Trading, com vídeos com temas muito importantes, eu acho que você vai gostar. Tenho também uma playlist de revisão do dia, basicamente diário de trade, que eu abordo análise técnica, análise de fluxo e macroeconomia. E tenho também uma playlist de análise semanal, vou abordar também macroeconomia, fluxo e análise técnica para a próxima semana de pregão. Então, se você acha que você vai gostar, não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? E veja os vídeos aqui na playlist. Já em relação ao índice que a gente teve aqui, ontem foi um dia de mercado travado, mas olhando no macro, né? Eu comentei que se o preço estivesse realmente com força compradora e tudo mais, é importante que quando chegue muito perto do canal de Keltner, não vá de forma esticada. Então é bem normal que quando chega no canal de Keltner, bem próximo, assim, igual chegou aqui, fique de lado. E aí a média 200 chegou ontem e ela acabou reagindo no fim do dia aqui. E ontem, bem no finalzinho, teve um movimento bem forte aqui de força compradora. Hoje acabou abrindo com gap de alta, um viés de alta já tinha, né, com o mercado lá fora, só que esse viés de alta também era talvez um movimento para ser a máxima do dia. Tinha várias confluências além do macro de pensar em vendas hoje. Vamos lá, falando aqui do gráfico antes de falar do macro, se for olhar no tempo gráfico maior aqui, somente o Ibov, vou olhar o Ibov, fica mais fácil. O Ibov estava em região de resistência, então regiãozinha importante aqui para travar o preço. E aqui, voltando para cá, se eu marcar espelhamento do movimento que teve com esse topo aqui, região de 100%. 100% esticado,
bem próximo de Keltner aqui. O primeiro candle foi um candle de rejeição. Comentei que o primeiro candle não demonstrava para mim força vendedora da VWAP, pelo contrário, essa rejeição inferior demonstrava força compradora. Segundo candle já demonstrou que, opa, já teve rejeição superior. E o fechamento foi bem na região do nível da VWAP. Aí veio o terceiro, fechando na região da VWAP, mais para venda. E aí eu comecei já a filtrar por 2 minutos pensando em setup da VWAP aqui. Entrei nesse candle, acho que foi no candle 8 ou no candle 10, mas tanto faz. Candle 10 poderia também ser. Foi no 8 que eu entrei, 8, verdade. 8 e depois teve o candle 10. Então C8 e C10. C10 foi até mais bonito depois. E também teve pelos 5 minutos o C4, tá? Então ambos aqui, gatilho setup da VWAP, não tem que preocupar em fazer parcial aqui na MED 9. Só que a 9 acabou sendo uma coincidência, porque o que aconteceu? Parcial é 1 para 1, então pego desse da entrada, da mínima aqui, e coloco stop na máxima. Não coloco stop aqui nesse movimentozinho, não. E aí o 1 para 1 na hora estava acabando, coincidindo com onde a média de 9 ia chegar. Então foi uma mera coincidência fazer parcial aqui nessa região, mas foi mais pelo 1 para 1 do que pela média de 9. Mas ok, coincidência. E se for marcar FIBO aqui, desse fechamento ou fundo desse candle, ia coincidir também com região, então 1 para 1 seria importante. Sabe-se lá, né, se acabar reagindo. E o pior, estava demorando para cair. E aí acabou renovando o fundo finalmente e fez esse pullback aqui. É gatilho? Não, não é gatilho. Vários critérios para não entrar nesse pullback aqui, nesse candle 10. E aí quebra a média 9 e volta, vai direto na média 20, já é a abertura do à vista. A abertura do à vista causa um pouco de volatilidade, mas nada assim para preocupar. Eu fui posicionando meu stop aqui pela VWAP, tá? Posicionando stop pela VWAP e acabei não mexendo na hora que teve essa volatilidade aqui, tá? Então, foi porque eu realmente esqueci de posicionar mais meu stop aqui próximo, porque senão teria pego nesse movimento aqui. Eu não tinha posicionado, nem estava vendo aqui na hora, tinha posicionado minhas saídas. O que eu fiz? Coloquei aqui minha parcial aqui, minha próxima parcial eu tinha colocado no fechamento do gap e a outra eu tinha colocado no ajuste. E deixei lá plotado porque aqui eu larguei metade da minha mão, então livrei o risco. E aí eu não estava muito preocupada, caso o preço fosse voltar, não ia me tirar no prejuízo. E aí eu saí, estava vendo pelo celular, fez um pullback então, não entro nessa compra, não preenche critério, média 9 cruza a média 20. Tem um movimento aqui volátil, acho que notícia foi, eu acho que depois vou conferir se foi notícia aqui mesmo. E aí esse movimento tenta subir, mas travou em 61 de retração, formando um padrão 1, 2, 3 muito forte aqui, que eu não vejo como gatilho, é apenas uma confluência para a gente ver que a força vendedora no dia estava forte. Jogou para baixo, média 20 descendo, média 50 subindo, então trap zone começando. Não vejo nenhum gatilho aqui. E aqui a gente já tem uma confirmação que tem LT dos fundos. O preço não estava caindo em forma de tendência bonita, não, estava caindo em forma já de canal. Então nós tínhamos aqui LT e LT. E aí o preço afunilou entre a 20 e a 50. Teve esse candle aqui que deixa eu ver se foi candle de notícia ou de abertura do norte-americano. Foi abertura do norte-americano, volatilidade, rompeu o média de 50, fechou gap, teve volatilidade aqui do gap. E aí buscou a média de 80. Aí teria pegou minha parcial aqui a outra. Média 80, tende a reagir? Tende. Essa foi a reação da média 80. Tem setup aqui da média de 80 para buscar a média 20? Pelo 2 minutos, a gente não teve nem gatilho aqui interessante. E era a volatilidade da abertura do norte-americano. Buscou a média 20, caindo em canal ainda, nada a ser feito, vai lá e crava o ajuste. Outra parcial acabou sendo feita aqui. Aí aqui eu já fui posicionando. Coloquei stop aqui na mínima, da máxima do 35 pela média 20. E aí a próxima região minha eu tava marcando aqui. Deixa eu marcar a retração. A retração aqui embaixo estava muito próximo do ajuste, não quis colocar a parcial aqui que estava muito próximo. Então pensei em colocar lá no meio por cento de baixa que não chegou. E aí o preço travou aqui na média 200, junto com essa LT aqui e acabou reagindo pela primeira vez, cruzando aqui a 9 e a 20 para cima depois desse movimento de queda. Gatilho aqui nessa região da parte de cima, 59 por exemplo, poderia pensar como gatilho. Ele é um pullback agressivo, 61 seria mais interessante, só que o stop do 61 pede risco retorno para a média 50, então fica inviável essa operação aqui. A média 50 chega, junto com movimento que parece que estava meio subindo em forma de canal estranho, poderia ser uma bandeira, enfim.
Trava na média de 50. R$ 50 joga para baixo. Só que média 200 de novo. E fundo do dia. Dá um falso rompimento aqui. A impressão que talvez ia cair mais. Não foi e começou a ter uma defesa compradora bem estranha, formando aqui um grande fundo duplo. Aí aqui já era, quebrou as médias, 9, 20, 50, 80, toda sem tendência, e a média 200 também para variar, testada aqui em espaço curto de tempo. O preço foi subindo, se eu pegar aqui projeção desse fundo duplo, a gente vê que quase chegou no 100%, começou a subir de forma bem esticada, movimento bem estranho aqui, marcando retração do dia, chegou lá em 61, e de forma esticada. Posso pensar em reversão? Posso pensar em reversão. Deu gatilho? Pelo 2 não foi acionado. Então, vamos pelo 5. O 5 tá na cara da média de 9. Então, sem risco retorno, não fazemos nada. O preço volta para regressivo, não faço nada. Quebra a média de 20, quebra a média de 9. Começa a voltar esticado de novo. Então, o movimento que subiu esticado começou a voltar também com barras fortes aqui. E aí chega bem próximo dessa região desse fundo, faz um pullback, mas finaliza aqui na região da média 200, contra o trap zone da 20, regiãozinha de fundo aqui importante, com a área de fechamento do gap, parecendo que o preço não queria cair tanto, né? Queria manter no zero. Então hoje o fechamento foi bem próximo do zero, mas o movimento mais interessante do dia realmente foi na abertura com o viés do movimento macro também, tá? E eu comentei outra coisa importante, que ontem eu falei disso, que não é normal da gente ter aí uns 5 dias de alta, e agora 6, né? 1, 2, 3, 4, 5. Ontem tinha formado 5 dias de alta no Ibov, algo que não é comum. E aí hoje fez um movimento aqui bem interessante, poderia respeitar, porque tem resistência aqui, acabou sendo a resistência, né? O início do dia. E falei isso, e aí tem a questão do macro que eu vou ressaltar já já. De ondas de Elliott, se eu for considerar aqui, nem tem como ver, porque esse movimento de alta está subindo de uma forma bem estranha. Então, ondas de Elliott, se eu pensar, pode ser onda 1, 2, 3, a 4 vai acontecer ainda, e tem a 5? Pode ser, mas está bem feio o movimento aqui. Mas foi interessante esse movimento de lado ontem, a abertura confirmou, só que o mais importante vai ser o que eu vou falar agora da macroeconomia. Por que esse viés, por que eu estava com esse viés, né? Que ia abrir em alta, mas poderia ser um movimento de baixa hoje, e se não caísse mais, né? Por quê? O movimento lá fora, quando a gente iniciou o pregão, estava tudo positivo, tudo bonitinho. Tudo direcionado para ser um dia de forte alta e queda do dólar. Só que a gente tem que olhar o fundamento, porque que está acontecendo essa alta lá fora. Por exemplo, os índices asiáticos estavam subindo mais um dia. Os índices europeus também estavam subindo. O S&P Futuros também, o S&P Futuros estava subindo também. O DXY estava caindo. Então, até agora que eu citei, tudo direcionado para ser um dia de alta e um dia de queda. Mas a gente tem que olhar, assim, fundamento, por que estava subindo. No geral, estava subindo muito pela questão do setor de tecnologia, pelo resultado da NVIDIA ontem. Então, mais um dia, NVIDIA carregando nas costas o movimento lá fora do S&P, pelo menos. Tanto é que o S&P hoje renovou a máxima histórica, acho que Dow Jones também, então S&P renovou máxima histórica, Dow Jones também, e Nasdaq praticamente beliscou a máxima aqui que nós temos. Tudo pela NVIDIA, que também renovou a máxima, que hoje subiu 16%, hoje chegou a passar o valor da Amazon, tá? Então, ela superou o valor da Amazon. E aqui, se for olhar, nossa, a gente vai seguir o caminho lá fora, a gente vai seguir só porque lá fora está subindo? Não, a gente tem que ver a composição do Ibov. A composição do Ibov gira em torno do setor bancário, Vale e Petro, as que mais carregam o Ibov. E o que puxa Petro e Vale? Principalmente commodity, né, que a gente tem que ver, e hoje iniciou as commodities em queda. Minério e petróleo estavam caindo. E aí, se minério e petróleo estavam caindo, poderia puxar Petro e Vale. E outra, hoje nós tínhamos resultado da Vale, que eu acho que saiu agora mesmo. Resultado do balanço da Vale do quarto trimestre do ano passado. E nós tínhamos juros americanos subindo, tá? Juros americanos subindo, muito importante ressaltar, que acaba puxando os DIs aqui, que acaba puxando o dólar para cima. O dólar é muito mais forte em relação aos juros americanos ultimamente. Então, juros americanos teve um dia de alta hoje, independente se o S&P renovou máxima. A gente tem que lembrar que o S&P subiu, Nasdaq, Dow Jones, por causa de uma empresa específica.
E a Europa, no geral, ali, foi por causa de setores, por exemplo, a Alemanha, eu acho que chegou a renovar a máxima por setores automobilísticos. Chegou, acho que teve a Porsche, eu acho que renovou também máxima. Tudo setor assim puxado com tecnologia, que envolve tecnologia, altas e altas. E o Brasil é um setor de tecnologia? Não, nós somos um país de commodities. É soja, petróleo, é minério, essas coisas. Não é setor de tecnologia. Então a gente tem que olhar o cenário mais interno. O EWZ nosso sempre aparece assim, como que está, né, o pré-mercado e o pós-mercado. Estava em região de resistência e também tinha 5 dias subindo consecutivo aqui. E aí, lá no pré-mercado, estava mostrando que ia ser um gap de alta. Então, estava confirmando, íamos ter um gap de alta. Era quase um fato que esse gap ia acontecer também pelo fechamento de ontem, tá? O fechamento de ontem teve um movimento de alta aqui bem no finalzinho do dia que acaba tendo um direcionamento do gap de hoje para ser de alta também. Só que esse gap foi esticado e ele pode ser um gap de último respiro do movimento comprador por vários motivos. Então, e outra, tem que tomar muito cuidado com o efeito manada, porque todo mundo pensa, nossa, hoje vai surfar. Pois é, hoje o EWZ fechou em queda, enquanto o S&P fechou 1,50, é muita coisa no S&P, a barra do S&P foi absurda de alta. DXY lá fora, se for ver a barra aqui de hoje, foi um dojizinho, então não teve movimento correlacionado, tipo cair muito e S&P subir, mais uma vez provando que o movimento foi mais por causa de uma empresa, como sempre. Esse movimento todo de alta do S&P foi a Nvidia que está subindo, porque não tem muito sentido essa alta do S&P. Então, desde aqui, início do ano, a gente vê S&P engatando essa tendência de alta por causa da Nvidia. É importante ressaltar que as notícias que tiveram hoje, parece que o mercado ligou o botão do foda-se, porque simplesmente girou em torno do resultado da Nvidia. A notícia que saiu hoje, todas, algumas bem ruins, mas o mercado, nem aí. Então, hoje cagou para essas notícias aqui. Nada, não teve reflexo nenhum. Tudo focado realmente nesse movimentozinho aqui, que muitas pessoas devem ter ganhado dinheiro só de pensar em compra já na abertura, porque da abertura até o movimento aqui de alta já subiu muito, muito, muito. Bacana de ficar analisando esses movimentos. E olha só que interessante, o backzinho na 20, ó, Nvidia, agora tá bem esticado, né? Bem esticado o movimento. Mas falando aqui então, por isso que juntou com o movimento macro, um país que não é um país de tecnologia, é um país de commodities. As commodities estavam caindo antes da abertura do pregão, mas aqui quando chegou a abertura do norte-americano, já tinha acontecido as notícias, o movimento das commodities não ficou tão assim tenso, pelo contrário. Nós tivemos o petróleo hoje virando e fechando levemente positivo. E aí a Petrobras poderia ter fechado bem, só que Petrobras não fechou bem, se a gente for ver aqui então. Deixa eu puxar aqui. Ela fechou em queda hoje e IFNC também. Então quem carregou para não cair mais hoje realmente foi a Vale. E o fluxo hoje, o que nós tivemos do fluxo aqui? O movimento foi visível, deu para analisar. Infelizmente, minha evolução no tempo realmente não está carregando depois de 2 horas da tarde, da forma correta, mas se a gente for analisar início do dia, que fez o movimento cair, né? Se a gente for olhar no geral aqui, os players que estavam mais comprados, nós temos a Bradesco no meio desses players importantes, né? Importantes para a liquidez, né? Telet também, mas a Telet eu não considero tanto aqui. Mas a Bradesco, ela posicionou bem na posição da compra até umas 9h20, mas vejam bem que depois ela deu uma parada, né? Só que a XP, a partir de 9h20, foi quando realmente o índice começou a cair, né? Começou a comprar, dando liquidez aqui. E o movimento da UBS na hora começou a dar o movimento da venda, até que travou por volta de 10h20 ali. Então, esse movimento inicial do dia deu para surfar aqui. Deixa eu ver se teve outro player. Não, a JP Morgan, a Goldman, tudo foi depois de 11 horas mais ou menos. Mas o movimento mais interessante aqui foi realmente da XP e a UBS, uma para cada lado. E a UBS acabou carregando o movimento hoje. Outra coisa muito importante, os DIs desde a abertura estavam positivos, por causa dos juros americanos também, né? E aí, se os DIs estão desse jeito aqui, acaba puxando o índice para baixo e dólar para cima. E olha que o índice nem caiu tanto assim, por causa que a Vale segurou. Mas o dólar acabou subindo bem hoje,
Movimentozinho de alta forte, muito puxado pelos DIs. Outra coisa que eu tenho que ressaltar, amanhã, sexta-feira, o que a gente pode esperar do gráfico? O foco amanhã no índice vai ser essa média de 200. O que essa média de 200 vai fazer? Foi tocada aqui no final de ontem, várias vezes tocada no final de ontem, hoje tocou aqui, reagiu. Tocou de novo, quase que foi rompida. Última reação dela será esse movimento, porque agora no finalzinho do dia teve uns 4 toques nela aqui. E será que ela vai conseguir manter essa reação de tendência de alta? Porque se a gente for ver, é como se ela tivesse sendo a LT desse movimento aqui. Rompeu ela, perde a tendência da teoria de Down. E aí a gente começa a marcar alguns fundos importantes. Temos esse fundo aqui, o primeiro fundo da teoria de Down para quebrar. Depois, rompendo esse fundo, vai ter esse daqui de baixo. Depois vai ter alguns aqui, esse outro aqui, depois esse outro aqui. Mas o primeiro realmente é o fundo de ontem para quebrar essa tendência de alta aqui. Então o foco vai ser a média de 200 amanhã. Já em relação ao dólar, o dólar hoje ele deu uma subidinha se afastando da média de 200. Ó, até as duas aqui começou a inclinar para cima. Só que esse movimento de alta no fim do dia foi bem estranho. Eu tinha essa região desse caixote marcada aqui, então deixa eu atualizar no macro. O que aconteceu? Nós tivemos um movimento aqui no início da semana, né? Afunilou e rompeu o pullback na média de 9 e caiu. Beleza. Essa região aqui era uma região importante. Mantive esse caixote aqui porque poderia servir como troca de polaridade. E ainda pode, porque o movimento de hoje no final do dia subiu de forma esticada. Então pode servir como uma troca de polaridade. Eu vou puxar aqui para frente. Vou só diminuir o tamanho aqui e deixar assim. Esse fundo aqui eu falei que era o próximo fundo, só que nem chegou a testar, só chegou perto. E aí agora o cenário está ficando bem feio, porque é como se a gente tivesse um mercado lateral aqui, sendo que tem essa LT desses topos aqui. Pode ser que o preço venha travar nessa LT de novo. Então deixa eu marcar aqui, puxar para frente. Vai que, né, trave nela de novo. Mas a situação está bem feia. Pelo diário dá para ver a situação aqui horrível. Tá ficando de lado. Movimento. Esse fundo aqui realmente está muito forte, 50% de retração. Tomar cuidado com essa barra de hoje, porque essa barra de hoje foi forte. Forte de compra. Não gostei, não. Não gostei desse movimento aqui de hoje, não. Mas deixa eu ver se fechou esticado. Fechou em região de sobrecompra, tá? Então não caçem compras nas primeiras horas do dia de amanhã no dólar, porque está bem longe da média 20 e sobrecomprado. Então, tomar cuidado com o gap amanhã, que aqui é uma região de troca de polaridade. E amanhã tem notícia? Amanhã tem notícia, sexta-feira? Acredito que não. Lembro vagamente, acho que não. Não tem, ó. Pouca coisa aqui no calendário, mas o foco principal... Mas essa aqui não tende a movimentar? Não tem, nem Estados Unidos. Então, vai ser um dia bem morno, sexta-feira. E é isso. Então, acho que era só isso que eu tinha que ressaltar. E tomar cuidado, porque se amanhã continuar subindo lá fora, analisar se é por causa da NVIDIA, tá? Ver se a NVIDIA, o pré-mercado tá subindo. Porque se for, é mais um dia que tá subindo o setor de tecnologia. E a gente não tem setor de tecnologia forte como lá fora. A gente é um setor de commodities. Então, olhar principalmente petróleo, minério e juros americanos, tá? DXY também. Então, não deem muita atenção. S&P está subindo, 1% futuro. Mas aí vai ver, NVIDIA está subindo mais 5%, 6%. É mais carregado para o setor de tecnologia. Então, talvez a gente não deve seguir o movimento lá fora igual hoje. Não seguimos. Era só isso que eu tinha que ressaltar, então.